E agora vamos lá então para a questão de número 94. Olha só, essa questão aqui, ela fala sobre genética. Um geneticista observou que determinada plantação era sensível a um tipo de praga que atacava as flores da lavoura. Ao mesmo tempo, ele percebeu que uma erva daninha que crescia associada às plantas não era destruída. A partir de técnicas de manipulação genética em um laboratório, o gene de resistência à praga foi inserido nas plantas cultivadas, resolvendo o problema. Do ponto de vista da biotecnologia, como que essa planta resultante da intervenção é classificada? Ó, gente, biotecnologia é um assunto que sempre está aparecendo no Enem, tá? Esse é um tema que você não pode deixar de estudar. Ele precisa estar na sua revisão. Então, ele está falando que ele pegou um gene da planta daninha, que era resistente, e colocou na planta cultivada. Então, o que ele fez? Né? Ele fez uma manipulação genética. E qual é o nome desse processo, dessa manipulação genética? Clone? Não. Clone é quando você tem uma planta, por exemplo, né? Você pode pegar uma planta, assim, pegar um broto dela e plantar, e aí você vai ter outra planta grande. Isso é quase como se fosse uma clonagem, né? A gente tem, quando você forma um indivíduo que é geneticamente idêntico, né? A gente tem, por exemplo, a questão da ovelha Dolly, né? Ela foi clonada porque ela era geneticamente idêntica ao organismo de qual o núcleo celular foi extraído para se produzir a nova ovelha. Híbrida também não, né? Híbrida é o quê? É quando você tem a mistura de diversos genes de duas espécies diferentes e que aí acabam formando um novo indivíduo. Mutante. Mutação é um processo que acontece naturalmente, né? Ao acaso. Pode ser induzido também por outras substâncias químicas? Pode sim ser induzido por substâncias químicas, mas não é isso que está sendo feito, né? Que está sendo descrito aí no enunciado. Dominante. Isso aqui é conceito básico da genética, né, gente? Dominante e recessivo. Uma característica que é dominante é aquela que se expressa mesmo que só tenha uma cópia do alelo, né? E uma característica recessiva é aquela que só vai se expressar se tiver duas cópias do alelo. Transgênico. Essa é a alternativa que responde corretamente a nossa questão, né? Então, assim, transgênico é um organismo que recebe um gene de uma outra espécie. Lembrando, tá? Bem importante isso. Todo organismo transgênico é um organismo geneticamente modificado. Mas o contrário não é verdadeiro, tá, gente? Nem todo OGM vai ser transgênico, porque você pode ter um organismo geneticamente modificado que ele só teve, por exemplo, um gene que acabou sendo editado, mas ele não recebe necessariamente um gene de uma outra espécie. Então, para a questão 94, a resposta correta é a letra E, transgênico.